Salve, salve, família vascaína! Para quem não me conhece, eu sou o Thiagão, do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo canal, o Gigante News TV, com um estilo diferente. Aqui é um canal de react. Nesse vídeo, vamos reagir ao programa Troca de Passes, falando sobre a vitória do nosso Vascão diante do Sport por 3-1, com show. Você sabe de quem eu estou falando. Pablo Verratti, o nosso artilheiro, Lédio Carmona, Alex, estava por lá também o Mansur, Felipe Basto, exaltando o momento que vive o nosso artilheiro. E claro, minha missão nesse domingo à noite é te fazer rir. Então eu quero trazer aqui algumas reações dos torcedores do Sport revoltados com essa derrota para o nosso Vascão. Vem comigo? Mas antes, dá aquela força, aquela moral aqui no canal, deixa o like, se inscreve, compartilha. Vamos juntos. Vamos acompanhar. Bons 4 jogos neste sábado de Campeonato Brasileiro. Não tivemos monotonia em nenhum deles, hein, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Um sábado marcado pela pressão ofensiva do Bragantino muito forte, pelo controle do Palmeiras, pela eficiência do Vasco para aproveitar as oportunidades num jogo que nem sempre ele foi dominante, né? Porque o Sport pode sair de São Januário, aliás, tem direito de sair de São Januário reclamando de arbitragem para mim, porque eu acho que o lance do segundo gol do Vasco ele é muito importante no desenrolar do jogo. E para mim o lance é de falta. Até porque o PC vai estar aqui no programa brasileiro para falar sobre isso. Marca a mão do rosto em qualquer lance, se marca infração, né? Então é uma alteração de um critério adotado do campeonato importante. Mas o Sport pode reclamar que teve, ou pode argumentar que durante boa parte do jogo ele teve certo controle, ele foi melhor time que o Vasco durante uma parte importante do jogo. Acontece que tem uma coisa em futebol que é difícil driblar, né? Invariavelmente, os jogos, quanto mais você controlar, dominar o meio, quanto mais você tiver mais volume, você aumenta as suas possibilidades de ganhar. Mas os jogos invariavelmente são decididos nas duas áreas, né? E o que o Sport não teve na área ofensiva para transformar em chance, o Vasco tem demais com o Verratti. O Verratti aumenta demais as probabilidades do Vasco de ganhar jogo, mesmo quando o Vasco não tem um grande volume. E agora, nesse momento, ele ganhou mais qualidade técnica ao redor dele, porque o Coutinho cresceu muito, a chegada do Nuno. Então, da mesma forma. Ele, sendo mais abastecido, ele consegue fazer com que o Vasco, por vezes, tenha mais gol do que propriamente jogo. Foi o que aconteceu hoje. E, por causa disso, o Vasco ganhou. É isso aí. E foi muito bem também com a bola no pé. O foi muito bem no jogo de ontem. 2, agora é Tava dando seguimento a várias jogadas. Tudo bem, Alex, boa noite. Que sábado interessante aí, abrindo a terceira rodada, não? Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. E nesses 24 jogos, até esse momento, só 2 vitórias fora de casa. Né? Que foi Flamengo contra o Vitória e Palmeiras contra o Sport, em jogos difíceis, na verdade. Então o Mando, ele realmente seguiu ainda nesse início de rodada 3, esse nível de aproveitamento dentro de casa que eles estão sabendo aproveitar. E, ao mesmo tempo, uma rodada que eu queria destacar esses 3 jovens treinadores, vamos dizer assim, que é o Seabra, né, com o Red Bull Bragantino. E o jogo em Caxias do Sul, que foi um jogo interessante, 2 times interessantes, com 2 treinadores, o Fábio Matias e o Léo Condé. Foi também um jogo interessante com a virada do Juventude, que já são 7 jogos em casa, 7 vitórias seguidas. Enfim, cara, é um campeonato naquele nível que a gente estava de expectativa. Eu acho que vem se confirmando. Lógico que vai ter um jogo ou outro um pouquinho abaixo. Claro. Mas o pessoal está tendo que jogar bom futebol ou ser bem eficiente, como o Vasco acabou sendo, para poder vencer seus adversários. E, acima de tudo, competitivo, né? Porque a gente tem visto times brigando muito pelos resultados nessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Aliás, convido vocês aí de casa, e você, torcedor do Vasco, que estava ligado aqui nos 4K do Sport TV, assistindo o jogo em altíssima definição, com as melhores imagens, mandem as suas mensagens pra gente. Queremos ouvi-los sobre o jogo de hoje, sobre esse início do Vasco, né? 6 pontos em 9 disputados, está melhor do que a encomenda, dentro daquilo que eu imagino que o vascaíno esperava. Queremos ouvi-los, certo? Vocês palmeirenses, corintianos. Certo. Você não vai comentar no programa Troca de Passes, mas vai comentar aqui no Gigante News TV. Quero muito saber a sua opinião dentro disso daí que o Felipe Diniz perguntou, se você esperava esse momento do Vasco. Cara, eu não projetei lá no canal, Vasco em Família, as 3 primeiras rodadas. Eu projetei as 5 rodadas, né? Essas 5 rodadas que o Vasco agora falta aí com o Ceará e Flamengo. Eu projetei 9 pontos, tá? 9 pontos. Ganhando do Santos e do Sport, conseguimos. Até falei assim, negociar, né? Corinthians e Flamengo, e eu coloquei ganhando do Ceará, que não é fácil, nada fácil. É um jogo muito complicado fora de casa, como o Alex acabou de falar aí, só 2 times ganharam fora. Palmeiras e Flamengo. Até o momento que eu estou gravando aqui esse vídeo,
o Flamengo estava ganhando do Grêmio, não sei se empatou, seria a segunda vitória do Flamengo fora de casa. Então é um jogo difícil, por exemplo, o Ceará ganhou do Grêmio fora. Então é isso, eu acho que o Vasco conseguindo aí uma vitória contra o Ceará, 9 pontos, e aí chegar confiante no clássico contra o Flamengo e pontuar, claro que a gente torce por uma vitória, mas é um jogo fora de casa, no Maracanã. Mas se o Vasco pontuasse, por exemplo, vitória contra o Ceará, empate contra o Flamengo, 5 rodadas, 10 pontos, cara, eu acho muito bom. Eu acho muito bom. Quero saber a sua opinião. Vamos acompanhar aqui. Os torcedores do esporte, enfim, fiquem à vontade para conversar com a gente por meio da hashtag Troca de Passes lá no X, no Twitter. A nossa hashtag está aberta para vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos a São Januário, porque lá está o nosso time, né? Nosso narrador Gustavo Villani, o Guga, Felipe Bastos e o intrépido Lédio Carmona. É isso aí, meus amigos. Olha, eu diria para vocês que no caso do Vasco a gente viu alguns problemas repetidos e algumas soluções também que a gente já viu em outras oportunidades. A irregularidade do Vasco dentro do jogo, né? Alternando muitos momentos, e a regularidade de Verratti, que quando a bola chega, o homem é implacável. Ele mete a bola na rede e ajudou o Vasco a mais uma vitória. Boa noite, Guga. Tudo bem, Felipe? Um abração para nossa mesa, Mansur, debochado, Alex. Prazer, amigos. Boa noite a todo mundo que está ligado. Eu vou acrescentar algo aí, cara. Fazia 6 meses que o Vasco não fazia 3 gols num jogo. E eu acho que esse é o ponto de pressão para cima do Carille. Um time que vence o Puerto Cabello, muito inferior tecnicamente, só por 1-0 na terça-feira. Um time que abre 2 gols contra o Melgar fora de casa na estreia da Sul-Americana e toma um empate. Time que não venceu no Campeonato Carioca o Sampaio Correia. Enfim, é um Vasco que não entrega paz, que mesmo contra adversários tecnicamente muito inferiores, sofre por insegurança. Isso vinha, né, sendo repetido pelo Carille. Um time que mentalmente se desfazia quando tomava um gol, não virava jogos, enfim. Então, eu acho que a eficiência é outro ponto que eu acrescento aí para dar uma grande festa, calma, paz para o Carille mesmo trabalhar, porque é isso, Lédio, o time pode não jogar uma bola como o torcedor espera. Se chegamos à Sul-Americana na temporada passada, trouxemos reforços para 2025, as coisas vão andar e não estão andando até aqui como... Agora, resultado, o Vasco tem. Boa noite. Boa noite, Guga. Boa noite, Felipe, galera aí do estúdio. Então, eu acho que o Vasco é um time competitivo, é muito competitivo, mas acho que ele tem tido mais sorte do que juízo no jogo, por mais competitivo que ele seja, né? Eu acho que faltam ideias. O time conseguiu vencer, porque competiu e foi muito eficiente, como o Mansur já pontuou, o Alex também, o próprio Diniz. O time foi eficiente, teve um artilheiro, um jogador que já fez 13 gols na temporada, a gente ainda está em abril, já deu 2 assistências. E teve um jogador que eu acho que tem feito a diferença, começa a fazer a diferença, que o pessoal do estúdio não citou nesse início, mas eu acho que vale a pena pontuar, pela regularidade também. O Coutinho voltou a jogar bem, e bem ou mal ele consegue ditar o ritmo do time, ajudar o Verratti junto, concordo com o Mansur, com o Nuno Moreira, e um pouco menos com o Garré, que ainda está se adaptando. Mas com tudo isso que o Vasco apresentou em campo, o Sport teve momentos do jogo, e não foram poucos momentos, que foi melhor que o Vasco. Foi mais organizado, mais criativo no meio campo, mais sólido defensivamente, por mais que tenha levado 3 gols, mas não teve eficiência, não teve o Verratti e não teve a clarividência do Coutinho para distribuir bolas e conseguir organizar o time em alguns momentos que foram determinantes para o Vasco. Acho que o Vasco tem ainda São Januário, que é fundamental para o time, o torcedor, o ambiente, que é muito estressante para qualquer adversário. Isso também funciona muito. O Vasco tem que pensar bem nessa questão. Já vendeu 2 mandos de campo, contra Botafogo e contra Palmeiras. Esses mandos podem trazer dinheiro para os cofres, mas podem trazer instabilidade dentro de campo. Mas eu acho que... Com toda certeza. É isso. O Vasco compete e é muito eficiente. Contra um esporte que é mais organizado, mas que precisa mais de eficiência e que poderia ter uma vida melhor no campeonato. Show de bola, família. Antes da gente começar a rir aí com os torcedores do esporte, eu concordo plenamente com o Lédio, né? Por isso que eu estava pontuando aqui no canal Vasco em Família a importância dessa vitória diante do esporte, porque os próximos jogos do Vasco como mandante são fora, né? Maracanã, Brasília, então tem o jogo do Botafogo também, vai fazer muita falta o nosso Caldeirão nessa sequência. Por isso que é importante tentar beliscar uma vitória, né, fora de casa aí contra o Ceará. E eu concordo plenamente com o Lédio, não é marcação, o Lédio é vascaíno, né? Então faz uma análise ali, eu acho que muito bem feita, porque entende muito, né? Acompanha muito o clube que ele torce, então foi uma excelente análise. Um tempo atrás, aí, principalmente depois do jogo contra o Corinthians, né? Eu pedi a demissão
do Carille, principalmente por entender que é um treinador que não está conseguindo fazer o que ele é bom, né, que é a parte defensiva. Mas os jogadores estão com o Carille. A galera resolveu correr pelo Carille porque acredita no trabalho do Carille. Então eu acho que isso é meio caminho andado, né, para tentar uma melhora, para o time performar melhor, porque os jogadores chamaram essa responsabilidade. Pois bem, beleza, segue com o Carille. Agora, o Carille, ele tem que parar de culpar a torcida, ele tem que parar de botar na conta do psicológico e começar a trabalhar. Porque ontem ficou muito claro o Sport com um time limitado, o Pepa com os jogadores com um 11 inicial ali, podemos dizer, eu acho o Vasco superior, e também jogando em casa, mas você viu um time muito mais organizado do lado do Sport do que do Vasco. Quando o Sport, né, subia as linhas para marcar pressão, tanto que a gente viu no primeiro tempo o Léo Jardim pegando a bola 12, 13 vezes, não é agarrar com os pés, porque o Sport pressionava o Vasco tinha que tocar no Léo Jardim para dar um chutão. Isso aconteceu que 1, 2 vezes em relação ao Vasco, pressionando o goleiro deles, não conseguiu. E isso é trabalho do treinador, não é do individual, não é de cada atleta, é coletivo. Os caras subiam lá a linha, aí vem os 3 volantes, os zagueiros também bem compactos, não dando espaço para o Vasco. Então isso é trabalho do treinador, triangulações na entrada da área do Vasco, o Vasco com essa dificuldade para marcar. O que aconteceu ontem foi o que o Led falou, o Vasco foi efetivo na característica do seu artilheiro, que é o Verratti, Coutinho deu uma assistência, Nuno também participou das jogadas. Agora, se você pegar a partida tática coletiva do Sport, foi superior ao Vasco. E aí não dá pro Carille botar a culpa em mais ninguém. Altitude, torcida, psicológico, time reserva, não. Não, o Pepa deu um nó tático nele. Por isso que agora o Carille tem que assumir a responsabilidade e fazer esse time performar mais. Porque tem um detalhe muito importante. O Carille tem em mãos o melhor Vasco dos últimos anos. Podemos colocar que desde 2012 o Vasco não tem um time tão qualificado assim. Qualificado que eu quero dizer internamente, tá? Não é olhando para os adversários. O Vasco ainda tem muitas limitações para mirar a parte de cima da tabela, digo um G6, brigar pelos campeonatos, né? Não estou dizendo que é isso. Estou falando internamente. Esse é o melhor elenco do Vasco desde 2012. Então o Vasco tem por obrigação performar melhor. Então espero que o Carille possa organizar mais esse time aí, que tem qualidade. Tanto que mesmo com o adversário melhor, taticamente, melhor posicionado em campo, o Vasco conseguiu ganhar de 3-1. Pela individualidade de cada atleta que tem hoje no elenco. Agora vamos ir? Tá na tela. Merda de campeonato é esse, rapaz? Que merda de campeonato é esse? Quando vamos ter uma partida justa? Que realmente o ponto-chave do pós-jogo seja o jogo, a partida. Quem foi melhor? Porque em 3 confrontos que o Sport teve na Série A, foi 3 erros, porra. 3 erros. Ah, não, mas o pênalti que não existiu contra o São Paulo não prejudicou no resultado, não. Né? Não prejudicou. Né? Assim como vai ter gente falando, não, tu é doido, vamos anular aquele gol ali. Vamos anular aquele gol, ainda assim seria 2-1 pro Vasco. E o pênalti não dado pro Sport. E vamos relembrar que o Vasco consegue fazer 2 gols em jogadas quase parecidas, porque os jogadores do Sport não têm mais confiança de disputar a partida neste campeonato. Para. Aí não, tem que pausar aqui. Que é isso? Não, aí você tá sendo desumilde. Caraca, o Verratti faz gol assim em todo mundo. Verratti é artilheiro da Sul-Americana. Verratti é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Verratti foi um dos artilheiros do Campeonato Carioca. Não, aí não, pô. Aí não mete essa bronca. Ah, porque a arbitragem tá tirando o Sport. Não, calma aí, pô. Mas da máfia! Não, aí não. Você consegue entender, pô. Você assiste a partida e você consegue entender que não é falta de disposição dos jogadores do Sport, como foi dito na transmissão. Não é falta. É longe disso. É longe disso. É falta de confiança. De saber o desconhecido que está do outro lado. O desconhecido que está comandando aquela salinha de VAR. E sei lá o que ele vai aprontar e vai prejudicar a partida. Porque 2 pênaltis inexistentes do Sport teve contra o São Paulo e contra o Palmeiras. Na partida de hoje, um gol validado onde não era para ter sido validado. Porra! Não era para ter sido validado. E essa porra, aqui, no meio de campo, se isso acontece, isso é crime. No meio de campo, se isso acontece, o árbitro puxa o cartãozinho amarelo e pronto. É assim que acontece. Eu já vi jogador que sofreu um toquezinho no nariz, parecia que tinha levado uma voadora. Aí o zagueiro do Sport não pode receber uma mão entre os olhos
Ele olhando pro alto, vendo a bola vir e recebe uma mãozada no meio da cara, pô. Recebe uma mãozada e ele não pode cair, porque segundo o comentarista, foi falta de competitividade do jogador do Sport. Ele tinha que receber a mãozada e continuar jogando. O Sport estava dominando o jogo. Só dava Sport. O Vasco estava perdido. São Januário estava em silêncio. Aquela angústia da torcida vascaína, porque estava vendo que estava mandando no jogo. Obrigado, Tudo bem. O Vasco encontrou um gol ali. Aquele bate e rebate nada. gol do Vasco. Entendi. Ok. 1-0. Ok, segue o jogo. 1-0 era um placar que o Sport ia buscar facilmente. Bons 4 jogos. Ai, show de bola, família. Deixa eu botar aqui os torcedores do esporte. Tá aí, ó, a cena bacana aqui, nervoso, que só. Mas olha só, poxa, não dá pra gente negar que é um lance bem complicado, né? Me parece que o VAR não disponibilizou a imagem de frente do lance. Eu acho que aquela imagem que a gente viu, que mostra de fato ali a mão no rosto do atleta, é do Premier, não é do VAR. E isso é um absurdo, né? Tem que ter todas as imagens para realmente definir o lance, porque poderia ser com o Vasco e tudo mais. Só que eu acho que é um lance muito complicado. Não é essa certeza, porque o Verratti, segundo eles, foi um UFC, né? Foi uma porrada na cara do zagueiro do Sport, não foi. O Verratti encosta e ele se joga. Ele se joga, ele nem tenta disputar o lance, ele sente o contato e se joga. Aí, peraí. Beleza, então, falta pra eles? Show de bola. Tudo certo, vida que segue. O lance do pênalti que ele falou, não foi, pô. Eu sei que ele não acompanha os jogos do Vasco, mas na segunda rodada teve um lance exatamente assim. Segundo gol do Corinthians, Jair toca a bola, bate no braço do Ranieri, e olha, o braço do João Vitor estava parado. O do Ranieri, ele ainda faz um leve movimento assim, estava próximo do corpo, mas ele leva a bola de leve e o juiz não anulou o gol. Seguiu a jogada, saiu o gol do Depay e vida que segue. Então aquele lance de pênalti que ele está reclamando não foi pênalti, não pode dar pênalti. Em nenhum momento o João Vitor leva a bola bate no braço dele. Em nenhum momento ele faz um gesto com a mão. Aquilo não é pênalti nem aqui nem na China, pelo amor de Deus. E aí, se for reclamar do primeiro gol, é muito fácil também eles não comentarem do gol do Sport, que é muito claro ali uma falta. O Lucas Lima, me parece, bate o escanteio, a bola está em movimento, o Hugo Moura se projeta para cortar essa bola, o que o jogador do Sport faz? Dá um tranco, tira ele, né, ali da jogada, ele tenta testar todo torto, gol contra. Falta, pô. Falta clara. Nenhum momento o jogador do Sport brigou pela bola, porque a bola estava em movimento. Pra quê? Pra que esse contato? Ele não tem que encostar no jogador do Vasco. A bola está em movimento, ele não está disputando a bola. Pra que encostar no jogador do Vasco? Por que ter esse contato? Pra atrapalhar. Isso é um contato faltoso. Porque se ele não faz esse contato, provavelmente o Hugo Moura ia ficar bem posicionado e ia cortar a bola. Isso ninguém fala. Isso ninguém grita. Não é? Fui. Mas valeu a pena pra gente rir. Se chegou até aqui, se inscreve, deixa o like. Tamo junto.